Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Muitas vezes as soluções para o agronegócio nascem de uma dor que o produtor rural tem. E isso é a beleza do agronegócio. É pegar um problema, é pegar uma dor e fazer com que isso vire uma solução. E o agro não para, porque a todo momento necessita de novas soluções. Estou aqui na Gruner com o Denis Arroio, que é o CEO dessa empresa, para conhecer um pouco mais da história da Gruner e para entender esses equipamentos tão robustos que chamam a atenção aqui na TecnoShow 2023. Denis, é um prazer ter você aqui no Agro e Prosa, muito obrigado. Conte pra gente um pouco dessa empresa tão interessante que chama tanta atenção, enche tantos olhos da gente. Obrigado pelo convite, prazer de estar participando, né? Estamos aqui pela primeira vez presentes com uma exposição, né? A Gruner passa a partir desse momento aqui a participar do mercado também de cereais agora, é uma empresa que nasceu dentro da cana-de-açúcar, uma empresa familiar de produtores de cana, né? A família Belay. Eles têm uma produção de cana ali na região de Lençóis Paulista, no centro de São Paulo, estado de São Paulo. E como a gente vinha conversando, né, a mecanização da cana-de-açúcar, né, da não queima da cana, ela foi benéfica pelo lado de meio ambiente, né, de eficiência operacional, mas ela trouxe uma que a gente chama de doença silenciosa, que é o pisoteio das plantas, né, trafegar sobre a planta ou a compactação do solo. E isso foi chamando a atenção da família como produtora, né? E buscando soluções, né? O produtor sempre é inventor também, né? Ele está sofrendo ali na pele. E nem sempre as fábricas de equipamentos estão atentas a isso, né? E de entender realmente o que é a dor para trazer uma solução. E os donos da empresa foram buscando soluções e enxergaram no caminhão, na época, uma alternativa interessante para se fazer uma solução em relação ao que é o trator transbordo, né, para a colheita de cana. E foi desenvolvido com caminhões que eles tinham na época, que eles eram clientes Mercedes-Benz já, de caminhões. Foram buscando transformar a bitola desses caminhões, colocar o piloto automático, desenvolver uma automação, e depois a parte de suspensão inteligente também, para garantir uma maior constância em áreas declivosas. E foram fazendo isso para resolver um problema da lavoura, né? Até que isso virou uma ideia, conversando com a Mercedes-Benz, que é uma parceira exclusiva hoje da empresa, de se tornar um negócio, de virar uma empresa realmente. Então ela nasce, é o nosso slogan, que é o mais forte, que é tecnologia do campo para o campo, né? E ela é uma solução pensada olhando para a planta, né? Então não é algo que vem pronto de uma fábrica e diz, olha, agora encaixa isso na sua operação. Então esse é o ponto de partida da Gruner, é olhar para a planta, focar em produtividade, né, automação, e com isso trouxe outros benefícios, né? Por exemplo, como eu estava te falando antes, ela consome 50% do diesel do que consome um trator. Então, de cara, isso já pensando não só em economia, mas em meio ambiente hoje, que nós estamos falando tanto sobre isso, né? Redução de pegada de carbono. Você produz mais na mesma área ou com menos área, você tem a mesma produção, que isso também é sustentabilidade, né? Então, ela encaixa em tudo isso do que a gente teve uma visão de ser mais verde. E aí, por estar numa parceria com uma empresa alemã, o nome foi escolhido como Gruner, que quer dizer mais verde em alemão, tanto pela produtividade como pela questão do meio ambiente. Essa empresa, então, que é mais verde, ela tem quantos anos, há quanto tempo que a Gruner existe? A Gruner acabou de completar 4 anos, né? O ano passado, pelo faturamento, nós já nos classificamos como empresa de grande porte, passou de 500 milhões de reais de faturamento. O produto principal ainda hoje é o transbordo. Nós falamos de caminhões muito aqui, mas é importante dizer, né, olhando para ele é um caminhão, mas ela é uma máquina agrícola, na verdade. Então, o produtor que adquire, ele não precisa fazer documentação, emplacamento, nada disso. Ele nasce com registro já de máquina agrícola. E
Nesses 4 anos, o principal produto foi o transbordo, mas hoje nós já temos o aplicador de vinhaça, de alta capacidade ou média capacidade, e lançamos também o ano passado na AgriShow um aplicador de corretivos, calcário, gesso e torta de filtros para canaviais. E foi ele que nos chamou a atenção de começar a olhar mais para o lado de cereais. Alguns produtores que nos visitaram falaram, isso aí para soja dá muito certo. Peraí, deixa eu te interromper aqui então. Eu quero entender o seguinte, como é que eu olho para um equipamento robusto daquele e imagino que essa empresa só tem 4 anos? Quer dizer, essa empresa deveria ter no mínimo 50 anos. Quer dizer, como é que se consegue avançar tanto em tecnologia e ainda falando em sustentabilidade em 4 anos apenas? Quer dizer, e não é um produto que foi lançado, você já tem mais de um produto. E agora você já vem falar para mim de uma outra área, que não é mais a questão da cana. Sim. Como que essa empresa conseguiu tudo isso num tempo tão curto? Eu acho que o importante é a gente somar os tempos, né? Ela tem 4 anos como empresa Gruner, né? Mas eu falei que é uma família produtora que deve ter mais de 60 anos de produção de cana, que se aliou a uma parceira que tem mais de 80 anos de produção aí de caminhões no Brasil, né? Recentemente eles completaram mais de, acho que 70 anos, né, de produção. Então, quando a gente olha tudo isso, nós já estamos falando em 130 anos, né, somado. Mas a Gruner vem dessa inteligência que foi construída no tempo. Então, não nasce do nada, né? Na verdade, assim, são conceitos que foram sendo desenvolvidos e que se encontraram e que viraram aceleração desse negócio, né? Então, a visão do produtor, né, de estar ali no campo, olhando e sentindo o que realmente é dor, do que precisa ser como solução, é o que dá o grande salto de velocidade. O Denis, eu achei bacana. O Denis estava me contando antes a história da Gruner, porque quando eu vi a imponência do equipamento, nós vamos mostrar aí agora esses equipamentos para vocês, mostrar cenas deles, eu quis entender um pouco mais o que era isso, né? Como eu disse, enche os olhos. E ele começou a me contar. Não foi uma coisa que começou já numa ideia com a Mercedes, numa parceria com a Mercedes. Foi a Mercedes que chegou e viu aquilo que vocês já estavam desenvolvendo, né? É que já estava desenvolvido, na verdade, né? Quando a Mercedes olhou, falou, mas peraí, que produto é esse que tem escrito Mercedes, mas não é nosso, né? Então, a Mercedes é muito parceira nesse sentido, nos ajudar em validações, na parte de engenharia, tudo, mas a própria Mercedes diz, olha, quem entende de, vamos chamar assim, né, de off-road aí, né? Porque a Mercedes é estrada, né? Quem entende disso são vocês, né? Tanto que nós temos nos colocado muito assim para a Mercedes como um braço dentro do agro, né? da porteira para dentro, vamos falar assim. Então foi nessa hora que a parceria, quando eles olharam e falaram assim, precisamos fazer disso um negócio. E foi daí que nasceu a ideia de se desenvolver a Gruner. Uma das coisas que você me mostrou é o seguinte, aquele equipamento que parece um caminhão, mas que não é um caminhão, é uma máquina agrícola, ele não faz o pisoteio da cana, né? Então, vocês chegaram a alterar alguma coisa nesse espaço entre linhas? Houve alguma alteração para que ele pudesse se adaptar ou não? Já que vocês estavam criando o equipamento, olha, o espaço entre linhas é esse aqui, esse equipamento vai ser criado dentro dessas condições. Como é que foi? Não, ele é todo modificado, na verdade. Esse que você está vendo aqui, que vocês vão poder mostrar depois, ele tem 3 metros de largura de bitola, né? Um caminhão desse que vem, ele tem 2,20 de espaço. Então a gente transforma, porque as lavouras de cana são plantadas de 1,5 metro, que a gente diz de distância. Então ele anda entre 2 ruas andam embaixo dele aqui, ele não pisoteia. Porque o importante é isso, nós precisamos ter tráfego no meio da lavoura, não dá para não trafegar. Mas a gente precisa definir o que é planta e o que é estrada dentro da lavoura. E quanto menos passar perto das plantas, melhor, porque a planta que a gente está vendo para cima aqui, existe uma quantidade enorme que é para baixo, que é a parte de raiz. Toda a parte que você vai fazer depois de tratamento de adubo, herbicidas, biológicos, que a gente fala tanto, só vai se manifestar como resultado se você tiver capacidade de raiz produzir isso, senão você não tem uma planta limitada. Nós temos vários estudos que a gente mostra, como eu te falei antes também, nós temos um braço agronômico dentro dessa empresa, né? Você fala assim, uma empresa de equipamentos que tem agrônomos aqui dentro, porque a gente fabrica solução para a planta, e não o contrário, como eu te falei antes. Então, quando a gente olha, tem um trabalho muito claro disso, uma lavoura pisoteada, que você fez todos os tratamentos dela, adubo, tudo que ela precisava, mas você pisa na planta. E uma outra que você não faz nada e não pisa, essa segunda dá mais produtividade do que a primeira, ou seja, o pisoteio e a compactação de solos são fundamentais quando a gente fala de agricultura. Agora me explica outra dúvida aqui. Como é que uma máquina daquele tamanho, com todo aquele peso, não vai fazer compactação do solo? Porque é isso que eu te falei, ele vai pisar onde é a estrada.
Então ali não tem planta, não está colocado. Agora, nos canteiros, que a gente chama nas linhas de produção, ela está preservada, ele não anda naquilo. Segunda coisa, quando você compara aquela caixa com o trator transbordo, o trator, a caixa do transbordo, ela é solta atrás, ela oscila, né? Ele pode até usar um piloto automático no trator, mas aquela caixa ela oscila. Você imagina um pouco de declividade que ela tenha, ela vai passar por cima da planta. Então você anda trafegando. E às vezes em alguns lugares se usam duas caixas daquela. E aquilo é como se fosse um chicote oscilando assim, passando por cima da planta. Na nossa solução, essa caixa está embarcada. Ou seja, a caixa está no piloto automático, a caixa está georreferenciada. E isso evita que você faça esse tipo de coisa. Uma outra questão é o seguinte, um trator, você já está mais ou menos programado ali para andar uma velocidade de 5, 7, 10 km por hora. Dirigir um caminhão a 5 km por hora, 7 km por hora, é um pouco mais complicado, não é não? Na verdade, isso era um desafio que tinha no passado e esse produto já tem essa solução, porque o caminhão tinha uma vantagem de ser mais rápido, mas na lavoura a gente não quer essa velocidade. E esse produto hoje ele roda até menos do que isso você falou, porque ele acompanha a velocidade da colhedora e sem nenhum problema, porque primeiro que na pergunta que você me fez de dirigir, na verdade o operador ele não dirige. A direção vai sozinha, ele só faz a manobra ao final. Então o operador, eu posso te mandar vídeos depois para você ver isso, ele cruza os braços e esse produto vai seguindo a linha de tráfego que foi pré-determinada, com desenho de plantio e tudo. E depois, em questões de velocidade hoje, esse problema está mais do que solucionado na nossa solução aqui. Você anda a 2,5 km, 3 km sem nenhum problema. Quando termina de encher essa caixa, ele vai para a estrada e aí ele tem mais uma vantagem em relação ao trator, ele anda mais rápido nessa hora. Então, em locais que você precisa ter 6 tratores para fazer essa operação, você vai trabalhar com 5 a 4 Grunners, por exemplo. Eu vou retomar a linha do tempo que eu te interrompi lá atrás quando você falou do grão. Quando você chegou no grão, eu fiz um corte na linha do tempo. Vamos voltar lá. Como é que começou essa história do grão aí? Na verdade, a gente já tem parceiros que usam hoje esse transbordo. Usinas hoje têm feito muita rotação de cultura na hora de replantar a cana, né, com soja. E eles mesmos começaram a usar essa solução que é para cana, vedar esse transbordo e começar a colher soja com ela. E depois transbordar nos caminhões. Então, alguns produtores na AgriShow olharam e falaram assim, olha, esse produto, apesar de ser para cana, já nos atenderia. E aí que nós fizemos, passamos aqui 2 semanas estudando esse mercado, aqui em Rio Verde mesmo, falando com vários produtores, entendendo como a gente tem o slogan de campo para o campo, não dá para a gente agora virar da prateleira para o campo, né? Então passamos aqui um tempo ouvindo, discutindo, mostrando alguns desenhos que a gente tinha ideia e nós fizemos um relançamento desse produto agora para cereais. Então ele aplica o corretivo, a lanço, ou ele tem o que a gente chama de controle da deriva, um abafador, que ele faz 12 metros hoje, são braços acoplados ali que você abre ele faz a 12 metros. Ou você recolhe os braços e aplica em área total, se não estiver ventando, 16 metros. Então, esse é o primeiro produto que a gente está colocando aqui. Já tem produtos aí na nosso pipeline de desenvolvimento que já estão sendo trabalhados, que nós vamos trabalhar o mercado de cereais, como foi o de cana. A gente está começando com um produto, mas a ideia é ter uma família de produtos, de soluções para esse mercado. Agora me explica uma coisa, vocês nasceram para cana. Sim. Por que a logomarca de vocês tem um grão? É que, na verdade, essa semente é a semente da empresa. Mas a gente foi muito feliz de já chegar aqui hoje com uma semente que você não falou, mas isso é uma semente de soja, né? Eu acho que pode ter sido um pouco de um dos nossos fundadores aí, né? Ele tem uma visão muito de futuro. Eu acho que ele já enxergou isso lá no passado já. E quando você olha, você falou de futuro. Quando você olha para o futuro, como é que você vê a agricultura brasileira e como é que você vê a Grunner? Eu acho que hoje está muito claro que a agricultura brasileira não é só a quantidade, ela precisa dizer o como. Né? A questão carbono, a questão sustentabilidade, né? Às vezes é uma palavra que está até ficando desgastada e sendo mal usada muitas vezes. Né? Ela precisa ser o que abre as porteiras do Brasil aí afora. Então, quando eu olho pela Grunner nisso, tem tudo a ver com o que a gente faz. Nós temos feito estudos hoje de olhar não só a não emissão de CO2, mas quanto de raiz a mais eu estou fazendo, que carbono é esse que eu estou gerando no solo também, fixando no solo. Isso é uma linha. Então, quando eu olho para agronegócio em geral, eu tenho visto que nós estamos entrando em florestal, por exemplo, hoje. Citros já tem soluções que nós estamos desenvolvendo. Então, eu vejo a Grunner muito ligada no principal mercado do mundo hoje. Até me perguntam
Então, muitas vezes, não sei se eu vou estar adiantando uma pergunta sua, e internacionalização? Vocês não pensam nisso? Nós já recebemos o pessoal da África do Sul, nós recebemos o pessoal da Flórida, que tem interesse nos produtos, mas eu sempre respondo o seguinte: o mundo quer entrar no Brasil, quer entrar no agronegócio brasileiro. Então, antes de eu olhar para fora, tem muito caminho aqui dentro para a gente fazer ainda. Já tem mais soluções sendo pensadas? Novos produtos? Aumentar esse portfólio? Sim, como eu te falei, nós estamos agora fazendo um primeiro desenvolvimento em florestal, nessa automação também. São produtos que caminham mais ou menos nessa linha, mas totalmente adaptado para essa cultura. Na parte de citros é uma coisa que veio, na verdade, até do mercado para a gente, nessa aceleração. Hoje, eu não falei aqui, mas fora agro, essa automação que foi desenvolvida pela família, que é uma das patentes, já é colocada no mercado de mineração também, nos caminhões Mercedes-Benz que estão na mineração. Então, o nosso desafio hoje é mais escolher mercados para dar passos sólidos, e quando a gente escolheu de estar aqui, não é à toa. Nós estamos indo para um mercado que tem aí 70 milhões de hectares plantados no Brasil e crescendo cada vez mais. Então esse foi o passo seguro que a gente deu agora, mas tem outros passos já de médio aí que estão em desenvolvimento e que nós vamos estar lançando até 2024 e 2025. Aí. Outras culturas como algodão, por exemplo? É algo que a gente não está direcionado totalmente, mas ela acaba acontecendo naturalmente. Então, o fato de estar aqui, já teve gente de outras culturas que já veio nos procurar. Por exemplo, o que a gente pode fazer até em nutrição animal? Tudo que é do ponto A para o ponto B repetitivo, um veículo autônomo de automação nível 2, faz isso muito melhor do que qualquer outro equipamento. Então, a gente recebe muita gente que, como foi na parte de cereais, que fala assim, isso aí daria certo para mim também. E nós estamos sempre abertos a ouvir e buscar novos negócios. Nós gostamos de desafio aqui. Quer dizer que daqui a pouco, numa nova prosa nossa, você pode estar falando da Gruner na pecuária, por exemplo? Posso estar falando, com certeza. Inclusive, é um dos caminhos que a gente tem lá nos nossos desenvolvimentos hoje, de olhar para isso, porque a pecuária no Brasil também cada dia mais intensiva, né? Confinamentos cada vez maiores, importantes aí, e que também casam com isso que nós falamos antes, de que forma você produz, não é o de qualquer jeito, né? Então, acho que isso encaixa e combina muito com o DNA da empresa aqui. Denis, parabéns pelo produto, parabéns pela desenvoltura. Ao explicar isso, mostra que você realmente entende a dor do produtor, né? E eu acho que o mais bacana é isso. Eu comecei essa nossa prosa falando de dor, porque muitas vezes o problema, ele traz a solução. A solução vem porque houve um problema. E a Gruner mostra isso. Os produtores estão procurando a empresa agora para obterem soluções para suas dores. Muito obrigado. Eu que agradeço, e uma coisa que eu falo muito, por já ter... Não fui produtor, não tive essa sorte, sou neto de produtor, né? Mas eu, como diretor agrícola, eu falava muito que o pessoal quer te oferecer uma solução, mas sem entender exatamente o que você tem de desafio. E isso, às vezes, é a solução que vira um problema. O nosso objetivo aqui, e a família sempre fala isso, produto só vai para mercado depois que a gente validar aqui no campo. Isso é que nos dá essa paixão pelo negócio que a gente faz. Obrigado pela oportunidade. Denis Arroio, CEO da Gruner. Você gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe e se inscreva nesse canal. Até a nossa próxima prosa.